Entre aspas, com o cientista político Tony Luiz. Olá, que bom ter você novamente aqui no Entre aspas. O Brasil possui atualmente 335 mil pessoas em situação de rua, aponta o FMG. É um estudo feito recentemente, agora em 2025, e esse levantamento divulgado pelo programa Polos da Cidadania da UFMG, cerca de 63% das pessoas vivem nessas situações na região sudeste, São Paulo, Rio, aquela parte lá. Então, São Paulo lidera, né, esse ranking aí com 96 mil pessoas morando nas ruas. As variáveis são confundidas entre os desejos e anseios de ir para uma cidade grande, de prosperar, de progredir, o emprego, o sonho da casa própria e por aí vai. O Rio de Janeiro está em segundo lugar com 21 mil pessoas sem teto e na sequência Belo Horizonte com 4.400 pessoas. Enfim, esse é um observatório que pede esse crescimento, talvez venha também pela ausência de políticas públicas realmente que tenham eficácia. Tem sexo, gênero, idade, escolaridade, renda, tudo isso que levam as pessoas, né, a irem para esse levantamento. A maioria dessas pessoas, né, em situação de rua, 84% dessas pessoas que estão nas ruas são homens e 16% mulheres, a maioria entre idade de 18 e 59 anos, né? E 52% dessas pessoas em situação de rua não terminaram o ensino fundamental e não têm nenhum tipo de instrução. Vamos lá. Então, as pessoas estão abandonadas na área educacional, do ensino, na verdade. Porque o ensino começa pela base de tudo, né? Você deve ter, desde a infância, na escola pública, ou pelo menos deveria ter, um ensino de finanças, de questões financeiras, para você começar a trabalhar aquilo que você vai lidar no dia a dia, que é o financeiro. Trabalhar o social, o psicológico das pessoas, a questão comportamental, a questão da socialização, que de maneira difundida, que você tem que estudar, trabalhar, casar, arranjar um emprego, trabalhar, sustentar a sua família, progredir, enfim, ter filhos, e não é bem assim. Tem a questão da felicidade. E uma delas, você é feliz quando você tem independência emocional, quando você tem conhecimento através do ensino, quando você sabe lidar com o dinheiro. Essa independência financeira, emocional, moral, ela tem um QI que vai levar você de onde você está para outro patamar. Não tem como resolver o problema do Brasil se não for pela educação, se não for pelo ensino. As pessoas têm que saber. Tem que ter a matéria de educação financeira nas escolas, de base e até o final, se possível. Nós temos que ter matéria de sociologia, voltar a ter sociologia dentro da grade curricular desde o início. Nós temos que voltar a ter filosofia também dentro da grade curricular desde o início. Nós temos que separar o joio do trigo, tirar a questão ideológica, tirar aquela questão de tabus, de direitos, de cotas, essa imbecilidade toda que foi criada aí, vem prejudicando, confundindo as pessoas. Pois bem, a pessoa vai para um determinado ambiente, para uma determinada cidade, buscar algo melhor, mas se a pessoa não está preparada emocionalmente e também não sabe lidar, não tem uma educação financeira, nunca teve dos seus pais, nem da escola pública, como é que as políticas públicas que não agem com esses pontos, essas observações que eu disse, podem conduzir para uma sociedade mais justa? Não tem como. Esses índices, eles são vergonhosos, eles deixam a gente de cabisbaixa, não tem condição da gente aceitar isso. É uma metrópole, 335 mil pessoas estão morando nas ruas, tem famílias, pessoas que perderam o poder de compra, o poder de renda, de viver de maneira social, pessoas que foram expulsas de suas casas porque não conseguiram pagar as parcelas das suas casas, né? O ano passado foram 49 mil pessoas que foram jogadas para as ruas. O governo tomou as casas porque a pessoa elas não tiveram condições de pagar.
Então, tem um formato aí que está faltando, tem uma realidade, tem uma verdade verdadeira que está precisando ser dita e você precisa entender isso, que nada está sendo feito para educar o nosso povo, educar de tudo isso que eu já falei antes. O resto é tudo ilusão, é tudo enganação. Nós só teremos um país decente com menos miseráveis e pessoas morando nas ruas quando o povo tiver conhecimento, educação financeira, conhecer sociologia, filosofia. Tá lembrado antigamente, tinha tudo isso na grade curricular, o SPB, tinha até religião. Hoje, com cotas, com gêneros e ideologia, está esculhambado o Brasil. E ninguém fala disso. Poucas são as pessoas que falam isso. Tomara que o empobrecimento não fique apenas no financeiro. E que eu falo para você, mas que isso já é crescente. As pessoas estão pobres, moralmente, intelectualmente, espiritualmente também. É lamentável isso, ver famílias inteiras nas ruas, em médias e grandes cidades e até pequenas cidades. Isso é de partir o coração. Pensem bem nas próximas eleições em quem você ou vocês vão depositar os votos. Não é brincadeira. O Brasil precisa ser passado a limpo. Nós não precisamos viver na miséria, nem financeira, nem moradia, nem intelectual, nem espiritual. Nós temos que nos levantar, erguer a nossa cabeça e exercermos a nossa cidadania, não apenas com voto, mas com dignidade. Todo ser humano precisa de dignidade. E essas pessoas, isso foi tirada delas. A gente volta amanhã com mais Entre Aspas. Um abraço e até lá.